22 de janeiro de 2013, Manaus, Amazonas. A polícia é acionada. 2 corpos de mãe e filha haviam sido encontrados sem vida num apartamento de classe média na capital amazonense. A cena do crime revelava ódio e um modo de matar. Algumas horas depois, em um outro endereço, o corpo de um homem também havia sido encontrado morto com as mesmas características das mulheres. E com um agravante. Eram todos os 3 parentes. O autor, com certeza, só podia ser alguém da família. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Olá, sejamos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final deste caso comentado, de um caso que eu desconhecia, um caso de 2013. Eu fiz até a entrevista com o delegado que eu vou pôr depois. Tem alguns casos que eu estou descobrindo e eu faço as entrevistas com as pessoas e eu prefiro trazer o comentado antes, porque aí eu imagino que se eu também não conheço tanto, talvez as pessoas também não. Então eu acho que quando eu conto a história já toma um tamanho maior para todos nós. E aí fica mais fácil até de ver as entrevistas que vêm depois, com os detalhamentos técnicos, principalmente com quem esteve à frente, né? Eu conversei com o delegado, ele trouxe detalhes muito interessantes, foi um delegado jovem à época, mais jovem, inclusive, que o próprio autor de tudo, e que nos revela de novo essa história de filho matando pai, família, mãe, todo mundo que for, quer que seja. A mãe não foi no caso, mas um crime, ele é mais perverso ainda no quesito herança e no quesito matar a mão que te alimenta. Do Jimmy Robert é bom, né? Do Jimmy... deixa eu pegar aqui o nome aqui. Jimmy Robert de Queiroz Brito. Ele é lá de Manaus, no Amazonas, e ele tem coisas diferentes. Eu vou trazer daqui a pouco, mas, por exemplo, geralmente quando você olha esses crimes familiares que a gente conhece, por exemplo, Suzane von Richthofen, óbvio, o da família Gonçalves, da Ana Flávia Gonçalves, ou você pega outros casos que a gente fez até recente, do menino lá de Santa Catarina e tudo mais. Geralmente são muito jovens, são pessoas com 19, 20 anos, 22, 25, tem. Mas ainda tem ali aquela infância muito próxima e que, sei lá, deve, sabe, entender por que essa maturidade idiota, mas com uma crueldade bem adulta já, resolve matar pai e mãe. Né? Tem uma máxima que fala que a gente, na transição da infância para a adolescência ou da adolescência para a fase adulta, a gente precisa matar o pai e a mãe, mas nem da gente, né? Para a gente poder ser independente, livre e caminhar sozinho. É fazer o percurso do Chapeuzinho Vermelho pelo meio da floresta, lá com o lobo mau sempre à espreita. É necessário, mas ninguém tem que matar fisicamente. É uma coisa emocional, é você se tornar independente. As pessoas levam a ferro e fogo. Só que no caso do autor, ele já era velho, né? 10 de guerra, tinha 34 anos quando resolve fazer tudo isso. Então ele foge um pouco, eu acho, desse perfil que a gente sempre está acostumado de até falar muito imaturo, muito criança, muito... Sempre tenta dar uma passada de pano, que eu acho que maldade, ela não tem idade. Apenas o diabo é diabo porque é velho, não é porque é mau. Então, é que eles não tiveram tempo para sacar que se eles fossem um pouquinho mais espertos, tivessem dado um pouquinho mais de tempo, eles seriam menos possivelmente pegos. Ou não, como o Jimmy fez com 34 anos e foi pego, porque o prazer do mal que ele queria exercer seria muito maior do que a tentativa de ficar livre. Vamos do começo. Tudo acontece em Manaus, né? Capital do Amazonas, uma cidade linda. Eu já estive lá estive no século passado, estive no século XX, mas é uma cidade muito bonita, tem uma arquitetura antiga muito interessante, tem um teatro belíssimo ali, e ali acontece dentro de uma família de classe média muito ligado, inclusive, a militares. O pai do Jimmy era militar, o ex-marido de uma das vítimas é militar, então você percebe que você traz, inclusive, uma coisa de uma pessoa, o Jimmy, que cresceu sob hierarquia mais forte, sob princípios mais enérgicos, né? O militar, geralmente, ele tem uma coisa mais right to the point, você tem que respeitar pai e mãe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá certo, é dentro do universo dos militares. Eu trago essa característica mais, não para dizer, tá vendo, ele foi maltratar, não isso, é só para dizer que, assim, dentro de uma família é um pouco mais rígida, isso é natural. Eu tenho amigos de família que os pais são militares, eles têm uma coisa muito mais assim, sabe, do mais velho, tem essas coisas tudo mais certas, que
porque tem coisas que, ok, vai seguindo. Então, ele que vem, o Jimmy, dentro desse seio familiar, com mais, vamos dizer assim, com mais na régua, ele vai despontar numa coisa que, para ele, o Jimmy, e para a família, não seria muito bom. O Jimmy era gay e o pai não o aceita. Ah, Beto, então crime de homofobia? Só se fosse o inverso, né? Porque só se ele tivesse matado o filho por ser gay. No caso, pelo que o delegado me explica, inclusive, o fato do Jimmy ser gay foi sim um elemento importante para existir a ruptura de relação entre o Jimmy e o pai. A mãe do Jimmy morre um ano antes, morre de câncer. Ele tem até fotos da época que foram soltadas, que eu achei, também fotos dele com a mãe no Facebook, dele com a mãe e a tia, que ele vai matar também no Facebook e tudo mais. O Jimmy, então, sai da casa do pai, que o pai é o Roberval, é isso? Vamos pegar o nome da vídeo. É o Roberval Robert de Brito. Ele tinha 60 anos à época. O Jimmy sai da casa do pai, do Roberval, e vai morar na casa da tia, da irmã do Roberval, da Maria Graciele Robert Belota, e que tinha uma filha chamada Gabriela Belota. A Gabriela tinha 26 anos e a Maria Gracilene tinha 59 anos. Ou seja, o pai e o filho brigam pela condição dele ser, porque isso é uma condição. Ser gay, gente, não é opção. Ninguém opta. Eu vou ser gay, não vou ser hétero. Não existe isso. Não existe orientação. Ninguém me orientou, né? Existe uma condição. É como se fosse a cor da sua pele, é como se fosse o tamanho do seu nariz. É uma condição que você não vai mudar. O nariz até você pode fazer uma plástica, mas a condição, a cor da pele, a cor do seu olho, isso aqui, você pode pôr uma lente, mas o teu olho vai continuar sendo a cor que é. Você pode, às vezes, fazer de conta que não ser, mas o que você é de fato ali existe. Então, no caso, o pai não aceitava, achava que o filho, sei lá o que é. Pode ter magoado o Jimmy? Deve ter magoado o Jimmy. Com certeza não vou tirar do Jimmy a possibilidade da mágoa, que é de não ser aceito pelo seu pai, né? Deve ser terrível. Mas a vida continua e terapia existe para isso. Inclusive, existe aí sim a opção de serem ou não amigos, ou de conviver ou não conviverem juntos. No caso, o pai e o Roberval e o Jimmy, eles rompem a relação e o Jimmy vai então morar com a tia, que o acolhe. A irmã do Roberval, a irmã do Roberval, vai dar a casa dela pro Jimmy. Olha que coisa triste, né? Lembrando que o ex-marido da Graciele, da Maria Graciele, Maria Gracilene, inclusive, também era militar, mas ele não morava ali junto e a tia o acolhe. Inclusive tem uma foto muito triste que é do Jimmy com a mãe, a tia e a prima juntos no almoço, no apartamento onde tudo vai acontecer, ali um ano antes. E ele ainda escreve, bom, ele tem traços de psicopatia, até mesmo apontado pelo juiz e tudo mais, ele tem fortes poucas emoções, ele deixa bem claro tudo isso, então ele tem ali, claro, trabalhando já, como diz a doutora Rosângela Monteiro, também a tal da máscara social. O Jimmy com 34 anos, fazia nada, também ele era bom, não fazia nada também, não estava estudando, não estava fazendo nada. Está morando com a tia e ele tem uma brilhante ideia. Parece que tem uma herança pela parte do pai, que com certeza deve ser da avó ou do avô do pai, que também o avô, no caso, também é pai ou mãe da Maria Gracilene. Que ele quer essa herança. Essa herança, gente, é uma herança de R$200 mil. O que ele vai fazer? Assim, é muito pouco, né? O valor da vida está cada vez menor, né? É uma coisa assim. E eu aqui já entro num ponto de discussão. Ele queria mesmo sua herança? A herança seria um prêmio a mais da vida dele, né? Porque, por exemplo, estou com a Insider aqui, eu vou falar da Insider. A Insider é um grande prêmio de vida. Por quê? A Insider, nesse calor todo, não está me permitindo o quê? Ficar com aquele suor horroroso, ficar com cheiro ruim. Então, eu estou de Insider, inclusive você pode ter também. Agora, no mês de março, você tem 15% de desconto usando o cupom BETO15 ou entrando no insiderstore.com.br/Beto Ribeiro. Daí você já tem lá o desconto inteiro. Mês de março de 2024. E fica de olho que vão ter dias com frete grátis, porque é o mês do consumidor, né? Então você vai poder ter o desconto dos 15%, ele é inclusive em cima de tudo.
Então vão ter outros produtos ali com mais desconto, você pode chegar a 38% de desconto com tudo que você chegar. Eu adoro um desconto, principalmente com coisa boa, né? Eu gosto da Insider, que eu falo sempre que ele gruda onde tem que grudar e solta no que tem que soltar. Sempre falo meu tamanho, porque eu acho que é uma boa referência, eu sou M. Mas também descobri que o Ulisses também é M na Insider. Então, você vê que não é uma questão de altura, né? É uma questão de organização corporal, porque o Ulisses é muito mais alto que eu. O Carlos já é G. E ele fica bravo. Não estou dizendo, ele fala, você que é G? Eu falo, se eu fosse G eu seria, não vou brigar comigo mesmo. O Aru, que é muito mais forte que ele, é P. Uma coisa louca. Tudo depende de como a roupa se ajusta no corpo, isso faz parte de cada modelagem. Então tá ali a Insider, 15% de desconto usando Beto15 ou entrando no insiderstore.com.br/Beto Ribeiro, tá? Então, esse é o prêmio que a gente pode ter, que são os nossos 15% que a gente trabalha tanto, e quando a gente vai comprar uma coisa boa, a gente pode ter um desconto, é um prêmio. Que esse prêmio era o prêmio que o Jimmy queria. Por isso que eu sempre discuto o seguinte, é herança mesmo, ou é o prazer de tirar a vida daquele que te maltrata, ou daquele que você quer que morra, ou daquele que você finge amar, ou daquele que te trata bem demais, ou é somente o prazer de poder viver o escárnio da morte do outro. São prazeres, gente, que quem não é, eu acho que a gente nunca vai entender. Eu nunca vou entender uma pessoa ter o prazer de matar aquele que o máximo que fez no pai do Jimmy é não gostar dele mais. Então tá bom, então vai embora, vai fazer terapia, vai fazer qualquer coisa. Agora, você tirar a vida do outro como se você tivesse assim, o poder disso, é muito terrível. Uma coisa que eu percebo é que o Jimmy nem se utilizou muito do fato de ele ser gay e de o pai não o amar dessa maneira, mas isso foi muito falado, isso seria uma possível dentro da organização de motivação do Jimmy, mas ali devia ter mesmo, era o dinheiro fácil, o cara não fazia nada, o cara gostava de uma sombra e de sentar num pudim da vida, então, né, vai fazer o quê? Ele já estava morando ali com a tia há 1 ano e com certeza a tia já devia estar exercendo com ele o fator de uma mãe que morreu, mas que morreu 1 ano antes, de um pai que não era mais presente, e talvez ela começasse a entender que talvez o irmão dela, o Roberval, que vai ser outra vítima, não é que ele só não gostasse do Jimmy porque ele era homossexual, não, talvez não gostasse do Jimmy porque ele era um belo de um folgado que não fazia absolutamente nada na vida. Também a gente não sabe como estava a forma de ser já do Jimmy dentro da casa da tia, talvez a tia estivesse, por quê? A tia era uma mulher que tinha a vida dela, a filha dela estava estudando odontologia, tão bonitinho, tanto que, já antecipando, a faculdade de odontologia deu um diploma para Gabriela Belota. Ela estava... É tão triste isso, não? E é tão bonito ao mesmo tempo. E o irmão da Gabriela já deve ter se formado, inclusive, ele tinha 11 anos à época, que isso tudo acontece em 2013, vou entrar no dia a dia do crime. E o irmão dela vai fazer odontologia também, em homenagem à mãe. É bonito quando você continua vivendo pelo outro. Mas ali no caso, a gente não sabe como estava lá dentro daquela casa. Porque já devia estar tia falando, pô, esse cara também não vai fazer nada, agora estou começando a entender meu irmão. Não é o fato de ele ser gay, é o fato de ele ser um folgado, né? Ela podia estar ali cobrando. E isso vai desencadear no Jimmy essa equação. Tiro meu pai, tiro minha tia e tiro minha prima. E ficarei com a herança para sempre toda minha. Porque ele não sabe nem fazer direito conta de herança, né? Porque a própria prima dele já tinha um irmão de um outro casamento do pai, ele já seria herdeiro dela. Assim, não sabe mesmo. Ele teria que ter matado o irmão, teria que matar um monte de gente, né? Porque no caso, ela já tinha irmão, já tinha o pai, então ele não ia ficar com a herança só para ele. Por isso que eu acho que, além da equação do dinheiro, tem o prazer de tirar aquelas pessoas que apontam para ele o idiota ou o nada que ele é, porque ele era um nada, no seguinte sentido de não fazer nada, e ficar com você tinha a prima, que era um espelho ruim para ele, uma menina jovem que já estava se formando e estava buscando a sua independência, inclusive financeira. A tia, que já devia estar cobrando alguma coisa dele, como tia, como alguém que ama. E o pai, que o tirou de casa por ele ser homossexual, mas principalmente por ele ser um preguiçoso, né? Então, dentro dessa organização que vai começando a se construir, ele começa a premeditar a morte dos 3 um pouco antes do que tudo acontece. Tudo acontece no dia 21 de janeiro de 2023 e também no dia 22 de janeiro, porque tudo acontece entre o final da tarde e o final da tarde do dia 21 de janeiro
e a madrugada do dia 21 de janeiro. São 3 mortes que acontecem em endereços diferentes, inclusive. Só que todos eles muito cruéis e com muita proximidade, principalmente com muita maldade. Você vê que tem muito ódio pelo outro ser o que é, e porque você aqui, o autor, não consegue chegar ao nível do outro. Nesse dia, nesse período, o Jimmy já estava de namorinho com um garoto de programa chamado, vamos pegar o nome dele, chamado Rodrigo de Moraes Alves, que eles se conheceram porque o Jimmy era chegado numa droga também, segundo o delegado. Então, eles se conhecem por conta de boca de fumo, essas coisas assim. Ele, o Jimmy e o Rodrigo eram amantes, namorados, mas pelo que se entende, o Jimmy dava muito presente pro Rodrigo. Então ele era meio que um garoto de programa fixo para ele. Sem o dinheiro, o Rodrigo ali não estaria com certeza. Tem esse desejo que nasce do Jimmy, que com certeza contamina o Rodrigo, que é meio Suzane com o Daniel, né? Daniel Cravinhos. Onde o Rodrigo vai trazer junto o Juan, porque você precisa matar 2 pessoas, ou 3 pessoas, 2 pessoas ao mesmo tempo, 3 pessoas, você precisa de força para conseguir e de estratégia. O Jimmy, ele faz a Suzane no primeiro crime, contra a tia e contra a prima, e ele vai mais a ferro e fogo no segundo crime, que é contra o pai. Então, no primeiro crime, que é terrível, é muito, muito, muito triste, o Jimmy pega um carro emprestado lá, que eles pegam de alguém lá, e ele vai para o prédio da tia. Segundo o delegado me explica, como ele morava lá, inclusive, ele fica com esse carro parado no pátio embaixo. A tia não conhece o carro, então ela não sabe que o Jimmy está ali, vai estar ali uma hora. Só que o Jimmy chega, o Jimmy, o Rodrigo e o Juan. O Jimmy sobe para o apartamento, encontra a prima ali, dá uma olhada que só está a prima, diz que vai buscar uma agenda, uma coisa assim, dá uma desculpa para a prima qualquer, não sei porque ele precisaria, se ele morava ali, ele pode fazer o que ele quiser, e ele sai com o cachorrinho, o Yorkshire da família. Você acha que ele vai tirar o cachorrinho para o cachorrinho não ver o que vem a seguir? Não. Ele tira o cachorrinho para o cachorrinho não latir. Então ele sai para dar uma volta com o cachorrinho, e de onde a prima estava, ela não via que a porta da sala não tinha sido fechada, e sim tinha deixado encostada, aberta. Muitas pessoas falam que o Jimmy deu a chave. Não teve. A porta tinha ficado encostada, segundo o delegado me explica. O Jimmy então sai para dar uma volta, e sabe tudo o que está acontecendo lá em cima em seguida. Ele sai, os 2 sobem, o Rodrigo e o Juan sobem. Quando eles chegam no apartamento, eles tinham comprado, inclusive, um plástico, que o delegado me explica, que é um plástico que põe em prancha, para você, inclusive, não escorregar, uma coisa assim, e que gruda muito. Por que esse plástico? Por que tanta maldade? Ninguém sabe. A perversão e a maldade e a crueldade, elas são de cada um. Mas o fato é que quando eles chegam com a prima com a Gabriela Belota, quando eles chegam para pegar a Gabriela, eles pegam a menina, ela leva um susto, óbvio, ela entra em luta corporal, ela tem uma luta corporal, ela até arranha o Rodrigo no pescoço. E ela já devia conhecer o Rodrigo, porque o Rodrigo já devia ter passeado ali um pouco pela casa da tia, né? Era o namoradinho dele, não sei se eles sabiam que ele era um garoto de programa, que era com droga, isso aqui. Mas ele já devia ter passeado por ali sim alguma vez. Eles inclusive já tinham ido, porque ele sabia onde era o quarto, ele sabia onde era a sala, ele sabia por onde caminhar pelo apartamento. No mínimo, eles foram antes para saber por todas as portas por onde entrar. Não era a primeira vez que eles entravam no apartamento, principalmente o Rodrigo. Ele sabia da entrada para onde ele tinha que ir. Então o Rodrigo vai para o quarto da Gabriela, onde ela está estudando, pega ela leva um susto, pega ela por trás e já está com aquele plástico na cara dela para ela morrer e para ela não gritar. Eles têm um modus operandi de fazer um corte aqui no pescoço. O da Gabriela foi um corte menos profundo, ela não morre na hora, isso é uma coisa importante. Porque ela luta, eles cortam e o Juan acha que a Gabriela já vai morrer e ele sai do quarto e vai se esconder na cozinha esperando que a tia vai chegar uma hora. O Rodrigo, o namorado do Jimmy, fica no quarto e ele ainda violenta a Gabriela. Viva! Isso é uma coisa importante que o delegado explica muito bem, que eles conseguiram provar que a Gabriela foi violentada viva. Por quê? Se ele tivesse violentado ela morta, que seria também, sempre a gente fica horrorizado com a necrofilia, mas o vilimpêndio de cadáver, ele é uma pena muito baixa. Como a doutora Solange Beretta já explicou em vários vídeos, que a nossa lei é para os vivos, não para os mortos. Então,
A nossa lei entende que uma pessoa viva, a vida tem muito valor, a morte já não tem mais um cadáver. Então, tudo que acontece com cadáver, por isso que todo bandido quer ocultação de cadáver, ele aceita esquartejar, ele aceita ocultar, ele aceita enterrar, mas ele não aceita matar. Por quê? Uma ocultação de cadáver, se não me engano, são 4, 5 anos de prisão. Então, não podia ficar caracterizado, até porque assim não tinha existido, que o Rodrigo teria feito um vilipêndio de cadáver. Não, o Rodrigo estupra a Gabriela ainda viva. E isso vai aumentar a pena dele. Obrigado, Senhor, que esses monstros fiquem presos, se não o resto da vida, porque nunca fica no Brasil, né? Pelo menos por um bom tempo. O Rodrigo, então, violenta a Gabriela, termina de matar a menina morre, e ele vai se posicionar já em função com a tia. O Rodrigo, o Jimmy, ele volta com o cachorrinho e é uma cena terrível. Assim, aí você tem o prazer do Jimmy bem psico, né? Ele pega o cachorrinho e sabe aqueles cabideiros? Quando você entra tem uns cabideiros para colocar casacos, aquilo. Ele coloca o cachorrinho pendurado no cabideiro. E o cachorrinho morre, se debatendo muito, porque imagina, com a coleira, e ele mata o cachorrinho. Então o cachorrinho também, ele foi processado, o Jimmy, pela morte do cachorro, tá? Se você é que maltrata bicho, entenda que isso é crime e você vai pagar também por isso. Ai, como eu não gosto de gente que maltrata bicho. Bom, então, o cachorrinho também tem que ser tirado exatamente para não ficar latindo. A tirada do Yorkshire do apartamento foi para que a prima não percebesse, porque ele falou, vou passear com o cachorrinho, não tem nada para fazer mesmo, eu sou um preguiçoso, então eu vou sair com o cachorrinho. Ela não sacou, aquilo era só para tirar o cachorro de latir, mas o cachorro não ia ficar vivo. Ele não estava protegendo o cachorro para ele não ver a sua dona morrer. Não, ele ia matar ele depois com mais prazer. Que ele chega, entra e pendura e fica olhando o cachorro se debatendo e morre. E os outros dois capangas dele, tanto esse garoto de programa aqui, esse Rodrigo, esse Juan, que esse Juan é o Rodrigo que traz também ali das drogas, tá? Tudo desse universo das drogas, tudo da bandidagem. Os dois não fizeram nada também, né? Bom, eles já tinham acabado de matar uma menina. Um tinha cortado garganta, posto plástico na boca, violentado. Você acha que eles vão ter pena de um cachorro? O Jimmy pode ser um psico, mas os outros dois são tão maus quanto. E ali existe uma outra preparação. Eles não sabiam por onde ia entrar a tia. Então fica o Juan na porta da cozinha e o Rodrigo na porta da sala, ou vice-versa. O Jimmy desce e fica no carro. Quando a tia chega e ela não o vê, porque ela não conhece aquele carro, o Jimmy então pega e avisa eles por telefone, ela chegou. E aí quando a tia chega, a tia nem sabe o que aconteceu. A Maria Gracilene não sabe, porque ela entrou e já foi cortado o pescoço dela muito profundamente e ela morre na hora. Com essa degola atrás, né? Que eu esqueci como é que é o nome da frente. E ela morre. E ali ela morre e na sala ela fica morta. Ali você tem os três, depois, claro, que o Jimmy vai subir para ver a sua grande obra e ver a felicidade exercendo porque eles estavam colocando em prática. Os três, então, são muito inteligentes. Né? Os três, então, pegam e roubam o carro da tia para dar um ar de latrocínio, né? Só que eles não estouraram porta e tal. Bom, a latrocínio não é mesmo. E aí eles pegam, por que o latrocínio? Uma coisa que é interessante, tá? Que às vezes as pessoas me perguntam, eu esqueço de explicar. O latrocínio é o crime mais complexo de ser investigado, porque você não tem ligação entre autor e vítima. E se não tem câmera, não tem isso, é um ladrão, quem é esse ladrão, de onde veio, por onde veio? Assim, se foi realmente o latrocínio real, são os crimes mais complexos e difíceis de serem elucidados. Principalmente numa época que ali é em 2013, onde você não tem tantas câmeras de segurança. Não tinha câmera de segurança nem no elevador. Então, fica sempre mais... Por isso que muita gente tenta jogar pro latrocínio, porque esses caras sabem que a investigação ela é mais difícil de chegar à autoria de tudo. Daí, para explicar uma outra coisa, dentro dessa organização, o prédio não tinha... o porteiro não é uma coisa assim, cheio de portaria, isso, aquilo. Por isso que o Jimmy entrava, ficava no pátio, parece que eram prédios que você entra direto, você tem uma porta, e o Jimmy tinha chave para entrar pela porta. Então, por isso que não tinha, ele não foi interfonado, até porque ele morava lá. E fora isso, não era um prédio com toda essa estrutura de segurança. Eles são de uma família de classe média, e num lugar onde você tem menos... tem outra forma de ser.
Por exemplo, em São Paulo você não entra no prédio nenhum sem passar pelo porteiro. No Rio de Janeiro eu morava lá até hoje. Quando eu vou, é engraçado, você põe a mão, a porta abre. É uma coisa, eu fico sempre assim. São Paulo, bicho, você pode ser dono, se o porteiro não te reconhecer, não entra. E eu acho que tem que ser assim, tá? Eu acho que está certo aqui, porque a violência que estamos vivendo neste mundo, a gente tem que sempre se precaver. Mas, por isso que ele sobe e desce. Tem tanto sobe e desce mais tranquilo, porque não tem portaria, não tem câmera. 2013 que tudo isso acontece. E você percebe que é em janeiro, é logo no começo de ano, é assim, vamos para um ano novo mais feliz. E felizes eles seguem, eles saem do apartamento, os três vão para um motel bem barato. Isso é uma coisa interessante porque a Suzane von Richthofen vai para um motel 5 estrelas em São Paulo, na sua comemoração, que nem teve sexo, mas é uma forma de comemorar, né? E eles vão para um motel, assim como Suzane, para dar como é que é o negócio lá, quando eu te conto para onde eu fui lá, esqueci o nome dessa palavra, mas também para comemorar, porque os três ficam transando esses transam mesmo, transam os três, ficam usando droga, uma loucura e tal. Ficam nesse motel, comemorando, e criando, meu Deus, a palavra, deixa você lembrar, escreve aqui que eu esqueci, aquela palavra quando para dizer assim, Beto, onde você estava em tal horário? Eu estava no motel, sabe, no caso do Jimmy, né? Eles saem durante a madrugada e eles vão para a última morte deles, que é o pai do Jimmy. E nessa morte do Roberval Robert de Brito, de 60 anos, inclusive o nome deles é Robert, tem muitas vezes que escrevem Roberto, não é Robert, em inglês, é um sobrenome, Robert é sobrenome, não é nome. Eles saem desse motel, vão para a casa do pai do Jimmy, e tem um ponto muito interessante, tem um mendigo que fica sentado vendo tudo. Ele tenta até avisar a polícia nem ouve ele, porque ele achou esquisito. Porque em Manaus, ainda mais calor, parece que o carro estava suando muito com o ar-condicionado, eles estavam lá na frente fazia tempo. Eles entram na casa do pai do Jimmy, que devia ter a chave, porque o fato do pai ter falado, saia da minha casa, não significa que ele trocou as fechaduras. Ele não tinha medo, o pai não tinha medo do Jimmy. Espera que eu tenho que atender o telefone aqui, porque tá tocando. O pai não tinha medo do Jimmy no sentido de... meu filho vai me matar. Ele não achou que tinha dado a vida ao Suzano von Richthofen de Manaus. Mas isso realmente aconteceu. Então ele chega na casa do pai dele. O pai é surpreendido dormindo. O pai não tem nem luta corporal. O pai ele é também cortado, ele é asfixiado. Se eu não me engano, ele é esfaqueado. E quem teria dado essas facadas teria sido o Jimmy. A gente vai ver depois na entrevista do delegado, se eu tiver errado nesse momento que a minha memória me falhou agora. Mas o fato é que a morte do pai do Jimmy, quem atua é o Jimmy. O Jimmy não matou a tia, o Jimmy não matou a prima. Talvez não porque, ai, tadinha, elas até foram legais comigo. Não, porque não estava afim mesmo de se sujar de sangue. Mas o pai ele queria, né? O pai ele queria se sujar sim de sangue. Então, ele mata o pai e vai embora. E eles voltam para o motel, e no motel eles ficam ali usando droga, bebendo, transando, isso aqui. Haja comemoração, né? Só que a tia morre no dia 21 de janeiro, né? Durante a prima tarde, a mãe mais no fim do dia, o pai morre na madrugada do dia 22 de janeiro. A cidade de Manaus acorda, a empregada da Maria Gracilene chega, e quando ela chega, ela vê todo aquele terror ali instalado. Liga para a polícia se desloca até lá e percebe que aquele é um crime muito bárbaro em todos os sentidos. Teria que ter uma proximidade, teria que ter alguém com muito ódio pelas duas. Enquanto eles estão investigando, chega a notícia, através da namorada do pai do Jimmy, que depois vai ser arrolada na história pelo Jimmy, porque ele queria achar um mentor, e a mulher não tinha feito nada, então ele vem com esse papo doido aí. Mas não fez nada. Essa senhora chega na casa do namorado, que é o pai do Jimmy, e encontra o pai do Jimmy morto. E liga para a polícia. A polícia até então não tem a informação de que aquelas duas mulheres encontradas mortas de uma maneira tão brutal e esse cara encontrado morto de uma maneira tão brutal, eles eram parentes. Até aquele momento eles não têm. Eles até começam a achar que era um ataque de serial pela noite naquela cidade. Eles percebem que quem matou essas duas provavelmente matou esse também. Mas eles não sabiam ainda os nomes com a ligação, eles começam ainda a fazer. Eles vão avisar os familiares. O Jimmy, inclusive, é avisado, né? O Jimmy, ele morava naquela casa, que naquele dia ele estava no motel com o namorado, né? Ele tinha ali o álibi, a palavra é álibi.
ele tinha conseguido o seu álibi, pelo menos para aquele momento. Quando a polícia faz o cruzamento e descobre que o Roberval é irmão da Maria Gracilene e tio da Gabriela, eles veem que ali a autoria só podia ser de uma mesma pessoa dentro da família. E chama muita atenção, o Jimmy chama atenção por vários motivos, e ele era ligação, né? Ele mora na casa da tia e da prima, e é filho do Roberval. A polícia, tem uma coisa que, gente, bom policial não é tonto, né? Eles deixaram muitas coisas ali estabelecidas. Mas aí a polícia começa a investigar, conseguem chegar. O Jimmy acaba também confessando e depois ele confessa também daí ele entrega todo mundo, né? Aí todo mundo se entrega e vai embora, e aí a vida vai seguindo dentro da própria investigação. A investigação ela foi muito interessante porque até e eu vou deixar esses pontos mais para a entrevista do delegado, até mesmo o plástico, eles encontraram onde eles compraram plástico. Então, como toda a materialidade do crime foi feito, muito bem feito, além das confissões e das entregas, porque daí começam a entregar o outro. Um fala assim, o Rodrigo, daí não tem mais amor, né? O Rodrigo e o Juan falam que quem pensou em tudo foi o Jimmy, ele que quis fazer tudo. O Jimmy começa a querer tirar um pouco o corpo fora, o Jimmy ri, ele sorri, ele não chora, ele chega a dizer que ele não sentiu nada quando viu a prima dele morta. É lógico, né? Se ele é psicopata, não vai sentir nada mesmo. Claro, ele se arrepende muito de ser pego, não de ter matado. Ele gostaria de ter sido só mais inteligente para ter feito o crime. E não porque ele tirou a vida da tia, da prima e do pai. Esse arrependimento ele não vai ter mesmo, né? Segundo, até agora, eu fiz a entrevista com a Ana Beatriz Barbosa, fantástica, minha amiga Bia agora, que ela explica muito bem isso. Não existe amor, não existe ódio, não existe emoção. Se tem choro é porque ele é tão narcisista que ele fica muito chateado de ele estar preso. Inclusive o delegado encontra com ele depois, né, anos depois, o delegado tem que ir até a penitenciária para fazer alguma coisa, colher algum depoimento de algum preso, e ele cruza com o Jimmy. E ele fala para o Jimmy, você lembra de mim? Ele falou, sim, eu lembro, você que me pôs aqui neste inferno. Não, amor, não foi o delegado que te pôs nesse inferno, foi você que se colocou nesse inferno. O Jimmy, então, ele é afastado. Ninguém mais da família... Até os dois lá, o Rodrigo e o Juan, é Juan o nome dele? O Rodrigo e o Juan, os dois comparsas do Jimmy, até a família deles vão até o julgamento, tudo. O Jimmy não tem acompanhamento de ninguém. Ele chega, parece que tem um amigo dele, ele chega a sorrir e dá um aceno assim para um amigo dele. Deve ter ido assistir, né? E não para dar apoio, espero. O pai da Gabriela é muito emocionante, ele muda para o apartamento onde tudo aconteceu e transformou aquele lugar num lugar de culto, de rezas e tudo mais. Ele vive ali com o irmão da Gabriela também. Durante o julgamento, o Jimmy faz uma patatada lá, fica querendo aparecer também. Ele diz que quem inventou tudo foi uma mulher chamada Olga. Olga seria essa namorada do pai dele. E não foi, a mulher não fez nada, mas ele queria passar a autoria de tudo para Olga. Ele disse que ela deu R$1.000 para eles comprarem as coisas para matar. Que coisa para matar? O plástico? Para que esse plástico, né? Além de tudo. E a faca, sei lá como é que eles usaram essa faca, de onde veio, eles chegam lá e cortam R$1.000, assim, e eles falam assim, essa mulher vai ganhar o quê? Se a herança ia para o Jimmy. Ela tem a ideia de vamos matar todo mundo, você, Jimmy, recebe dinheiro e divide comigo? Não, mas me poupe, né? Assim, quem é que mais vai ganhar em cima dessa história? Como já contou a Rosângela Monteiro 500 vezes. Quem é que vai ganhar em cima dessa história? É o fulano, então. É a Ana Flávia Gonçalves. Ai, não fiz nada, eu tava lá embaixo, todo mundo teve ideia. Ué, mas você quer ganhar tudo, você quer ganhar herança, você que levou todo mundo, você que abre a porta, você que permite que entre e matem seu pai, sua mãe, seu irmão. Filha, e vem com papinho, gaslight, não dá, né? Daí assim, vem aquela coisa assim, ai, Suzane, ai, eu queria, era por amor. Não, minha filha, você queria o dinheiro do teu pai. Deixou teu irmão vivo porque você devia ter alguma efetividade ou era mais fácil tendo teu irmão vivo até como álibi. Assim, é uma questão assim, a doutora Rosângela mata pau nisso, não existe, essas pessoas que matam as pessoas assim, quem pensou foi quem ia ganhar, qual a lógica? Eu que ganho tudo, você que pensou em tudo? E quem disse, qual a garantia que você tem depois que eu vou te dar alguma coisa? Não, então ele ainda tentou ferrar com a madrasta, vamos chamar assim dele.
mas não conseguiu, nem deram bola para essa bobagem que ele falou durante o julgamento. Eles foram condenados, os três, a 100 anos cada um, mas é claro que as penas já começaram a cair, né? Nas revisões das penas, eles tiveram ali abatimentos. É uma coisa... O Jimmy passou, então, de 100 para 79 anos de prisão, o Rodrigo para 70, até por conta do estupro, e o Juan Pablo, ele vai cumprir 60 anos de prisão, até o momento, né? Porque cada hora que vai para uma instância, diminui ainda mais. Mas tem coisas interessantes. O Juan, ele já possui 27 dias tirados da pena dele, porque lá tem um programa lá em Manaus, que é o Programa Conhecimento que Liberta. Então ele já fez curso de paisagismo, de oficina de materiais sustentáveis e um tal de projeto Remissão pela Leitura, como aqui o nosso querido Alexandre Nardoni, que diminuiu pena, quase um ano, né, porque ele lê. Mas, gente, na cadeia, você vai fazer o quê? Acho que isso tudo aqui, fazer curso de paisagismo, de oficina de material sustentável e ler, é o mínimo. Não é que você vai ter pena abaixada, você tem que fazer alguma coisa e devolver para o Estado alguma coisa. Então fez curso de paisagismo, vai fazer paisagismo nas escolas públicas, né? Leva lá, vai trabalhar, gente, esses preços. Por exemplo, estão fazendo o quê? Estão usando droga, usando celular e pensando em bobagem fora. Fazer esse tipo de coisa é o mínimo que se espera. Agora, o cara não tem que fazer isso para ter uma diminuição de dias de cadeia. Não, eu não entendo isso. Eu não entendo. E aí, o Jimmy e o Rodrigo estão presos na mesma unidade prisional que a de Puraquequara, que é na zona leste de Manaus. Eles não se amam mais, a paixão, acabou, né? Porque o frio da cadeia mata qualquer amor. E o Jimmy já tem 70, olha só, o Juan tem 27 dias a menos. O Juan acho que lê menos, o Juan não deve conseguir ler tanto, não deve ter sistema cognitivo tão bom. O Jimmy já tem 70, ele já tirou 70 dias. Isso até o momento aqui, né? Ai, minha mãe. Já diminuíram 70 dias, porque ele está no programa Conhecimento que Liberta. Amor, o conhecimento não tem que libertar. O conhecimento tem que te melhorar como ser humano, para um dia ser libertado. Agora, você lê para ser libertado, pelo amor de Deus. E ele já participou, o Jimmy já fez curso de confecção de tiara, de crochê, de materiais sustentáveis, materiais em EVA, produção de vassouras, de artigos de Natal, de informática, e ele também está nessa historinha que lê e você diminui a pena. Ele também fez curso de formação para jardineiro, além ele também está programa Trabalhando a Liberdade. Minha mãe de Deus. O Rodrigo está mais na frente. O Rodrigo já tem 75 dias a menos. Porque ele está também ali nesse conhecimento que liberta. Gente, esses nomes têm que mudar. Não é bonito usar isso. Sabe por quê? A Gabriela e a Maria Gracilê não tiveram essa possibilidade de ler um livro e ter mais um dia de vida. Né? Não teve. E ele fez curso... O Rodrigo fez curso de solda, de confecção de bonecos de fuxico, e ele também participa, ele também lê para diminuir sua pena. É uma coisa maravilhosa. Ou seja, o Rodrigo, quando sai, o Jimmy, quando sai, ele pode fazer uma lojinha, pode fazer a parte de tiara e crochê da lojinha da Suzane. Não. Ai, meu Deus, artigos natalinos, ele vai fazer Natal. É de uma coisa. Produção de vassoura, né? Eu acho ótimo. Eu acho que ele tinha que fazer vassoura para ser usado ali dentro da cadeia. Olha que bom, a gente vai gastar menos dinheiro com vassoura do Estado e ele vai fazer vassoura, mas não vai ter dia menos, não está fazendo nada. Vai fazer alguma coisa lá dentro. E assim, a gente vai, né? Teve uma rebelião qualquer ali, acho que em 2017, sei lá, e falaram que o Jimmy tinha morrido. Não, ele não morreu. Tá lá, tá ótimo, tá forte, tá nas remissões, tá lendo, tá fazendo curso de vassoura e de material de Natal. Então você aí que quer uma árvore de Natal bonita, pode comprar os produtos do Jimmy e colocar ali de fazer Natal do Jimmy.
Essas coisas, gente, não dá, essas coisas são escárnio contra a sociedade. Temos que as saidinhas parece que vai parar, né? Vão parar, essas saidinhas horrorosas aí. Esse tipo de coisa, da pessoa ler, diminuir pena, não rola. Ai, Beto, você não está sendo humanista. Eu sou super humanista, mas eu também sou humanista com a vítima. Eu também sou humanista com o pai da Gabriela, que não tem a filha se ele ler o livro. E que ele foi, na formatura da turma da Gabriela, receber pela filha um diploma que ela nunca vai usar. É lindo, é uma homenagem fantástica, mas o que ele queria mesmo era que a filha estivesse com o diploma dela. Entendeu? É uma coisa assim, quando uma pessoa é arrancada dessa maneira tão trágica, e de um pai que soube tudo o que aconteceu com a sua filha, de um irmão que viu tudo o que aconteceu com a sua filha, e de uma mulher que tinha ali 59 anos e tinha uma vida inteira para poder viver, que é a Maria Gracilene, ou quando o próprio Roberval, aqui, o pai do Jimmy, que são impedidos de terem as suas existências acontecendo, não tem como, não tem um livro lido. A vítima viva, que no caso a mais forte aqui é o pai da Gracilene, né, que perdeu a filha, a ex-mulher, e ele tem um filho que chora pela irmã e tudo mais. Ele mora no apartamento hoje onde tudo aconteceu, até para trazer vida onde teve morte, até porque aquele lugar deve ter tido momentos felizes. Ele não tem essa possibilidade. Eu acho que assim, a vítima viva é para sempre. E esse tipo de informação que essas pessoas recebem são facadas novas que os cadáveres levam e que a pessoa viva tem. Sabe, não dá para o Alexandre Nardoni ter lido um livro dos clássicos, sei lá, leu o quê? O Grande Sertão Veredas, leu Machado de Assis, escreve uma resenhazinha e tem um dia menos de pena. Não pode ter, já tem demais, já tem demais. Já tem o semiaberto, o aberto, quando já tem coisa demais. Já tem o bandido, já tem bastante coisa para ele sair da cadeia. Ele não precisa de mais uma coisa. A polícia está indo atrás. Olha que sacanagem. Polícia passando. Polícia está indo atrás do bandido. Aí o bandido vai ser preso. Mas depois a lei que existe vai soltar. Então enxuga gelo eterno e a gente começa a descrer das coisas. Ainda que tem polícia agora passando, porque São Paulo está sem polícia, está uma coisa esquisitíssima, a gente não pode andar na rua sem não te roubarem. Você tem que estar com alguma coisa, porque se você não tiver com o celular na mão, eles ainda te matam sem o celular. É uma coisa assim, a gente está nesse mundo de cão. Então a gente vai ficar aqui mais em paz, mais tranquilo, que eu fico meio bravo com esse tipo de... sabe? Que o cara tá fazendo crochê, confecção de tiara. Não dá isso. É uma coisa assim, faça tiara que quiser. Agora não é porque ele tá fazendo tiara que ele tem diminuição de pena. Ai, tadinho, tá tentando, hein? Até porque o Jimmy, vamos lembrar, ele é psicopata segundo a própria sentença dele. Então, meu vida, coração, ele vai sair, ele vai ver quem agora? Né? Como assim? Que é óbvio que ele não teve acesso à herança do pai, uma vez que ele, provado e julgado que ele que matou o pai, ele não tem mais acesso a herança nenhuma. Então, esse dinheiro do pai ele não tem. Mas ele pode ter outra herança aí por aí chegando, ele pode estar de olho. O homem já está mais velho, o homem entrou com 34, ele agora está com 42. Se ele sair daqui 10, vai estar com 50 e pouco. Como é que vai ser? Quem parente desse homem vai querer ficar perto dele? Quem que vai ajudar? Não vai ajudar, gente. Não tem. Ele matou pai, ele matou tio, ele foi além, né? Ele sai da linha de frente e ele pega os laterais. Uma coisa muito doida. Ele teve um pensamento muito duro, mau e muito raso, criminal. E ele foi cruel. E eu acho, de novo aqui, a morte dessas 3 pessoas não foi só por causa do dinheiro. Não foi. Não pode ter sido. O pai é porque, óbvio, o pai meu pai não gosta de mim e tal. Ok. Pai fazer terapia. Pai e mãe também não precisa gostar de ninguém, não, tá? Depois a gente cresce e vive a nossa vida. Aí a tia, que o acolhe, deve ter falado, ô gato, 34. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um curso de tiara. Mas antes de matar, vamos fazer um curso de produtos de Natal para você vender produtos de Natal? Não, ele não queria, ele queria o quê? Sentar no pudim. E aí você tem a sobrinha, a prima, que estava numa universidade super difícil, uma estadual amazonense, de odontologia, isso, aquilo, era um tapa na cara dele diário.
do que ele não era, né? Ou seja, a morte ali dessas pessoas também tem um quê de... Eles vão ver só. Mas agora eles que vejam só. Estão lá presos. A remissão do Jimmy parece que é 2040, 2050, vamos pôr assim. Só que 2050 chega, né? Parece que em 2050 ele pode começar a pedir para saidinha, Natal, Ano Novo, porque ele faz produto natalino, ele vai vender produto natalino. É Dia dos Pais, maravilhoso. O Jimmy sair no Dia dos Pais é fantástico. Vai ser lindo quando isso acontecer. Vamos torcer que as saidinhas acabem também logo, né? Como parece que está acontecendo. Bom, gente, essa é a história do Jimmy Robert, o Suzano von Richthofen lá de Manaus. Para você aí que está tendo, porque o Ulisses me mostra, tem gente que manda para ele, fala assim, eu sempre pensei em matar meu pai e minha mãe, mas depois que eu li seu livro, não, para, você não entendeu ainda, o coração, que você vai ser pego, e você vai ser um próximo caso aqui do canal. Não mata não, vai trabalhar, vai ver tua vida, muda de cidade, se permita, vai fazer curso de tiara e vende tiara mais solto, antes de matar, não na cadeia para depois você diminuir pena. Não rola, né? Porque a gente não vai ficar do lado. Não vai, um ou outro a gente entende a constituição do seu assassino, isso aqui. No Jimmy aqui não está dando para entender nada. Um homem velho já, 34 anos, não tem nem a imaturidade como aliado para que ele tá magoado papai, e mata papai. Não. 34, bicho. Não dá, né? 34 você já é homem há muito tempo. Já é homem para escolher suas drogas, já é homem para escolher com quem na boca que beija, já é homem para escolher como vai matar. Então você seja homem agora e fique na sua. E nenhum desses bandidos de verdade querem ficar na cadeia e falar, olha, eu fiz tanta coisa horrorosa que eu quero pagar minha pena. Não, eu vou ficar aqui até o fim. Aí quando acabar, eu vou embora, eu paguei minha penitência, mas eu não usei o Estado a meu favor. Isso seria um pouco mais lícito, inclusive, para aqueles que você tirou a vida, né? Mas não tem, né? Se a pessoa é má, ela não vai ter esse tipo de pensamento. Se ela tiver esse tipo de pensamento, ela não mata. Então, a gente não vai conseguir. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham também conhecido uma história nova, porque quando eu entrevistei o delegado, eu fiquei impressionado. É uma grande história nova. E vamos aqui esperar, né? Se alguém quiser dar entrevista, ou os advogados do Jimmy, do Roberto sou eu, não. Do Roberval ou do Juan, também o canal está aberto para entrevistar. E se o pai da Gabriela quiser... É Gabriela, né? Eu e meus nomes, Gabriela. Se o pai da Gabriela Belota quiser dar uma entrevista também, o canal está aberto. É só mandar para equipebetoribeiro@gmail.com. E aí a gente marca, e a gente grava, e a gente traz as entrevistas. Muito obrigado e até daqui a pouco. Acho que deve ter algum making-off. Se não tiver, já tem vídeo amanhã também. Até já. Vamos gravar, que olha, São Paulo, cadê esse inverno que não chega? Deixa eu arrumar aqui. Calor, que ó, tá com paninho. Uma coisa. Mas eu tô de insider, tá ótimo. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Era a produção, avisando que a gravação das 10 horas da manhã, a moça cancelou. Olha só. Tanta gente querendo dar entrevista, quando a pessoa marca, ela cancela. Não dá, né? Fico chateadinho. Mas também os problemas acontecem. Eu acho que está muito... tem que botar um pouquinho mais aqui. Eu vou mais para trás. Eu consigo mais para trás. Vou ficar aqui assim, pronto. Aonde que eu tava, gente? Esqueci. Que calor. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver o que eu tinha gravado e onde eu parei. Peraí, já volto.